Eu me chamo Cristiano e vou apresentar uma abordagem sobre supercapacitores para a disciplina de materiais para produção e armazenagem de energia. A demanda mundial por energia está em constante crescimento. A figura mostra um estudo onde aponta que cada vez mais se torna necessária otimização na capacidade de produção e armazenagem de energia. Esse aumento contínuo de demanda se deve ao crescimento populacional e também à evolução tecnológica de aparelhos e equipamentos que requerem uso de energia para seu funcionamento. No processo de geração de energia, é muito importante a forma como será feito o armazenamento da carga elétrica obtida, que geralmente utiliza um banco de baterias, mas que também pode ser feito com um banco de supercapacitores. Nos processos de geração por energias renováveis, geralmente, o armazenamento de energia é primordial, pois atenua os efeitos da não linearidade na produção, como nos casos da energia solar, onde há diferenças na captação da energia devido ao dia e à noite, e na energia eólica, onde há diferenças na sazonalidade das intensidades dos ventos. O estudo de supercapacitores, assim como sua otimização, é justificado por poder proporcionar maior eficiência na armazenagem de energia elétrica, como na sua diminuição de tamanho, volume, e também diminuição de peso. Maior capacidade de armazenamento de energia elétrica em sistemas geradores por energias renováveis, onde é requerido uma alta capacidade de carregamento nos períodos onde a intensidade de captação energética é maior, para compensar os períodos onde ela é menor. Maior autonomia em equipamentos portáteis por alimentação elétrica, onde novamente é requerido que a fonte de alimentação desses dispositivos seja cada vez menor, acompanhando a evolução tecnológica da miniaturização dos equipamentos eletroeletrônicos portáteis. Maior autonomia e maior rapidez em recargas para veículos de tração elétrica, onde é requerido que haja taxas muito grandes de carga e recarga de energia. Basicamente, os supercapacitores, também chamados de ultracapacitores, são dispositivos formados por duas armaduras condutoras, chamadas de eletrodos, separados por um material dielétrico ou por uma solução eletrolítica. Os supercapacitores têm ganhado destaque em relação às baterias, por possuírem maior estabilidade, maior ciclo de vida e maior densidade de potência, o que significa que conseguem carregar e descarregar a energia armazenada em um tempo menor. Diante disso, podem ser utilizados não só em processos de geração de energia, como também em veículos elétricos híbridos, como trens e ônibus, onde é preciso que uma grande quantidade de carga seja entregue de forma rápida para romper o estado de inércia e dar início ao movimento. O armazenamento de energia em supercapacitores pode ser realizado de forma eletrostática, eletroquímica ou ambas simultaneamente, classificando-os como capacitores de dupla camada elétrica, pela sigla em inglês EDLC, Electric Double Layer Capacitor, ou pseudocapacitores, ou ainda então supercapacitores híbridos, respectivamente. Supercapacitores de dupla camada têm em sua composição carbono ou materiais de carbono ativado,
com maior área de superfície e poros menores, enquanto pseudocapacitores apresentam propriedades eletroquímicas de reações reversíveis de redução e oxidação na interface do eletrodo com o eletrólito. Os supercapacitores híbridos reúnem os materiais presentes nos EDLCs e nos pseudocapacitores, garantindo as duas formas de armazenamento e um melhor desempenho. Os EDLCs são compostos por duas armaduras condutoras paralelas, separadas por um material isolante. O material isolante garante que não haverá transferência de carga entre o dielétrico e os eletrodos, caracterizando o armazenamento como eletrostático. Apesar disso, ocorrerá um fluxo dos elétrons que irão se concentrar no eletrodo negativo. Durante o processo de carga do capacitor, ao ser aplicada uma diferença de potencial, DDP, entre os seus terminais, os elétrons de um eletrodo migram em direção ao outro, de forma a se obter um eletrodo positivo e outro negativo. As cargas migram pelo circuito externo, sem penetrar o material dielétrico. Apesar disso, as cargas do dielétrico se dividem, concentrando-se próximo ao eletrodo de carga oposta, o que caracteriza o capacitor como de dupla camada elétrica. Tanto no processo de carga quanto no processo de descarga, a carga total do capacitor é zero. O que difere pseudocapacitores, supercapacitores eletroquímicos, de EDLCs é a sua forma de armazenamento. O armazenamento eletroquímico de carga elétrica se dá através das reações de oxidação e redução, que ocorrem devido às propriedades químicas dos materiais utilizados na composição do dispositivo. Neste tipo de capacitor, não é formada uma dupla camada elétrica, pois há transferência de carga entre o eletrodo e o eletrólito. Por conta disso, o capacitor apresenta melhor desempenho, pois o tempo necessário para completar o carregamento é menor. Na composição desses dispositivos são utilizados polímeros condutores, hexacianoferratos de metais ou óxidos de metais. Na interface entre eletrodo e eletrólito, há duas camadas elétricas de sinais contrários, chamada de dupla camada. A primeira camada, pelo modelo proposto por Helmholtz, é uma camada compacta, onde contém as cargas da superfície do eletrodo adjacente às cargas solvatadas do eletrólito. A segunda camada, pelo modelo proposto por Gow e Chapman, é uma camada difusa, na qual os íons se espalham pelo eletrólito. Otto Stern propôs a combinação dos dois modelos citados, considerando que ambos fenômenos acontecem simultaneamente. A figura nos mostra, num primeiro modelo, o proposto por Helmholtz, a representação da interface eletrodo-eletrólito, onde há uma adjacência, uma adsorção das cargas iônicas contidas no eletrólito, interagindo com a carga gerada no eletrodo. O segundo modelo, proposto por Gow e Chapman, nos mostra a difusão ao longo do eletrólito, gerando uma camada de interações iônicas que, com o afastamento da face do eletrodo, tende a diminuir. Já o terceiro modelo, proposto por Stern, mescla esses dois modelos, com a representação ali da camada de Helmholtz
e a difusão iônica ao longo do eletrólito, onde o afastamento faz com que essas interações diminuam. Os principais componentes de um supercapacitor são o separador, o eletrólito e o eletrodo. O eletrodo, ele possui um material à base de carbono poroso e ativado, que faz com que aumente a sua área superficial, onde acontece a fixação da dupla camada. Nesse eletrodo, há a união de 4 componentes. O coletor de corrente, que tem como função canalizar a corrente gerada através do eletrodo e também propor a sustentação do material depositado nele. O aglomerante tem a função de unir os componentes depositados no coletor de corrente na formação do eletrodo e aderir ao próprio coletor. Como opções mais comuns temos o politetrafluoretileno, PTFE, o fluoreto de polivinilideno, PVDF. A composição é de 5% do total de massa do eletrodo. Temos também o aditivo condutor, que tem por função aumentar a condutividade elétrica, atenuando a resistência em série do eletrodo. Como materiais mais comuns temos o negro de fumo e nanotubos de carbono. Esse aditivo representa 5% do total de massa do eletrodo. Por último, temos o material ativo, que tem como função armazenar energia na interface entre o eletrodo e o eletrólito. Ele deve possuir boa condutividade elétrica, ter alta estabilidade térmica, ser quimicamente inerte, ter alta área superficial específica, ser ambientalmente seguro e ter baixo custo. Como exemplo, temos o carvão ativado e o grafeno. Esse componente representa 90% do total de massa do eletrodo. Separador. É a membrana de troca iônica que é embebida com eletrólito. Tem a incumbência de evitar o contato direto entre os eletrodos de cargas elétricas opostas, evitando um curto-circuito, porém possibilitando o fluxo iônico através de si no eletrólito. Menor espessura para se obter baixa resistência elétrica e evitar dissipação de potência são requeridos para este componente. Eletrólito. É o material onde se concentra as cargas iônicas a serem polarizadas. São características idealizadas em possuir grande faixa de tensão, alta estabilidade eletroquímica, alta concentração iônica, baixa viscosidade, baixa toxicidade e baixo custo. Os tipos são aquoso, onde possui maior condutividade elétrica e menor custo, e orgânico, que seria o não aquoso, onde consegue-se maior tensão. A figura nos mostra a configuração estrutural básica de um supercapacitor, onde as películas metálicas são os coletores de corrente, que farão conexão com os terminais externos do supercapacitor, servindo de base aderente às películas de carbono ativado, que são os eletrodos. O separador, carregado com o eletrólito,
é semipermeável e inibe o contato direto dos eletrodos, para se evitar um possível curto-circuito. A presente figura nos mostra como funciona a dinâmica do supercapacitor. No lado esquerdo, observamos o capacitor enquanto ele está descarregado, ou seja, ele não tem uma alimentação em seus terminais de uma DDP. Nesse estágio, os íons solvatados eles se encontram dispersos no eletrólito, desordenados, e não há uma interação elétrica. Na figura da direita, podemos observar que após a aplicação de uma DDP, uma diferença de potencial em seus terminais, o supercapacitor começa a se polarizar internamente. Ali podemos observar a polarização dos eletrodos, onde eles acabam adotando cargas opostas, né? E a geração da camada de Helmholtz na interface eletrodo-eletrólito e também a camada de Gould-Chapman na difusão das cargas iônicas ao longo do eletrólito. Nesse estágio, também se observa o fluxo iônico através do separador, que é semipermeável. Os íons eles migram para se polarizar através da reação eletroquímica. A característica fundamental em um supercapacitor é a presença de poros em diferentes escalas, oriundos da ativação do carbono, que gera uma maximização da área superficial do eletrodo, promovendo o ganho no armazenamento de energia, como podemos observar na figura. Essas entradas do eletrólito no eletrodo representam os vários poros contidos dentro do carvão ativado, que nos dá a ideia de maior região, maior área, para se fixar a dupla camada. O detalhe na figura mostra a operação do coletor de corrente ligado ao circuito elétrico gerado no carregamento do supercapacitor. Ele nos dá a ideia de como é a operacionalidade do supercapacitor, onde esse coletor então canaliza todas as gerações de cargas ali interna, armazenamento de carga, transformando ele num componente operacional. A presente figura demonstra o esquema elétrico representativo que é gerado com a polarização do supercapacitor, reproduzindo as capacitâncias e resistências. Na figura podemos observar que ao longo do componente, quando aplicada a DDP em seus terminais, ele possui algumas quedas de tensões que são dissipações dessa energia gerada no carregamento, representados ali pelas resistências. Essas resistências geradas internamente no supercapacitor estão contidas nos eletrodos e no material separador. Elas devem ser atenuadas para se reduzir a perda de potencial, que faz com que o componente reduza a sua eficiência de carga. Muito obrigado.